Estou aqui hoje com dois profissionais maravilhosos. Débora Barreto, da Audium, ela é arquiteta, PhD em acústica, ela sabe tudo sobre som, reverberação, tudo. Aprendi um monte de termos novos com ela quando eu conheci a Débora, há uns 2 anos atrás, né? Que a gente se conheceu, mais ou menos isso, né, Débora? 2, né? E realmente me apaixonei mesmo. Estamos também aqui com Luciano Vilas Boas, da Acartonado, que é uma empresa que faz venda e colocação de drywall, de paredes de drywall, de acartonado. E a gente está conversando aqui de como esse mundo é muito mais prático em construção, é uma obra seca, é uma obra limpa, porque em alvenaria você tem muito mais sujeira, é um pouco mais caro. E enquanto a gente estava aqui nos comerciais, eu estava aqui perguntando para o Luciano por que aqui no Nordeste, aqui em Salvador, a gente vê tão pouco. No Brasil, eu achava que a princípio tinha tão pouca construção com acartonado, com drywall. Aí ele estava me dizendo aqui que o Sul e Sudeste respondem por 70%, né? 78%. 78%, quer dizer, quase 80% do uso desse material. E que aqui no Nordeste, acho que até por uma questão de haver uma mão de obra em abundância, a gente estava conversando isso, acaba não acontecendo, né? E as vantagens de tudo isso é que ela também eu quero falar muito sobre isso, é que ela é mais ecológica do que a própria alvenaria, né? Sim, totalmente. E o sistema da drywall, ele é 100% reciclável. Exatamente, isso que é bacana. Né? Outra coisa que eles me falaram é sobre as minas de gesso, de gipsita, que tem aqui no Nordeste, e que isso tudo facilita. Não deveria também melhorar o preço desse material aqui no Nordeste para chegar? Agora que está me ocorrendo isso. A Knauf, a fábrica que a gente trabalha, está construindo uma fábrica aqui em Camaçari, na Bahia. A partir de agora, 2014, já vai começar a operação deles e vai diminuir o preço, porque a gipsita está aqui concentrada no Nordeste. Então antes a gipsita ia para o Sudeste, a fábrica da Knauf no Rio de Janeiro, e depois voltava em forma de drywall. Então a gente vai ganhar tanto em preço quanto em logística. É lógico, porque exatamente, né? Você não tem que atravessar esse país todo de caminhão. Exatamente. Né? Então você faz isso é muito bacana. Diga, temos Cláudio na linha 2. Oi, Cláudio. Bom dia. Bom dia. Eu me interessei bastante, né, pelo assunto, e queria perguntar, eu queria fazer uma parede no meu apartamento. Eu queria saber esse endereço, aonde eu posso procurar e quem eu posso procurar. Com certeza, Cláudio, a gente vai passar aqui. Quer passar aqui passa teu endereço, teu telefone, tudo isso, Luciano. Cláudio, dá uma olhadinha no nosso site, acartonado.com.br. Nossa loja hoje está aberta até meio-dia. Telefone 71-3461-4043. Anotou? Eu vou colocar aqui no Facebook, viu, Cláudio? Eu vou colocar aqui o site e os telefones dele também para vocês poderem entrar em contato. E de qualquer jeito, como marca o nome do Luciano dentro do Facebook, pode mandar uma mensagem para você, né? Fica à vontade. Manda uma mensagem inbox para ele. E a Célia Ferreira, oi Célia querida, que tá sempre aqui com a gente, tá na escuta e tá dizendo que o retorno está em grande estilo porque ela adorou o assunto. Isso é muito bacana, muito legal mesmo. Bom, outra coisa que eu queria conversar com vocês aqui, a gente sabe que nos Estados Unidos e na Europa, onde o uso de acartonado, de paredes de gesso é muito mais comum, as pessoas têm kits de ferramentas em casa que dá para ter aqui também, né, Luciano? O americano adora isso, ele mesmo pegar para fazer, né? Mesmo porque a mão de obra lá é cara para você chamar qualquer pessoa para fazer. Olha, eu vou dizer, isso é o lado bom. Eu não sei como você é, Macão. Em casa, ele ajuda? Providencia. Resolve tudo. Não é acomodado, mas Não, porque em casa eu vou te dizer, lá em casa é difícil. Vocês conhecem o Roberto, vocês todos aqui conheceram, mas é difícil ali pegar o Roberto para arrumar alguma coisa. Geralmente quem arruma sou eu, né? Tanto que o Bruno, quando precisa de alguma coisa, o Bruno, meu filho, fala: mãe, onde que tá a ferramenta X? Porque eu saber mais do que ele também, onde está. Mas nem eu nem ele metemos a mão na massa. E me diga uma coisa, a gente consegue achar essas ferramentas aqui? É fácil? Consegue. Nossa loja tem todo o kit de ferramentas para drywall. Olha que bacana. Assim como acessórios para caixinhas para drywall, buchas para drywall. Caixinhas para drywall, a gente já vai falar disso junto com o som. Isso. E é fácil de mexer então? Você precisa ter o gesso em pó para arrumar algumas coisas? Tipo assim, vai mudar um quadro de lugar para fechar o furo? Assim, existem as massas para drywall para tratamento de junta e para vedação. E tem também o gesso em pó que ajuda a vedar pequenos furos, né? Quando você coloca um quadro num drywall, a gente sabe que a gente precisa de uma bucha específica, que é uma que abre, né, e segura. Existe um limite de peso para isso? Não, né?
Existem vários tipos de bucha de drywall, de 8 até 30 quilos, tá? Acima disso, ou a gente prepara a parede, o drywall ele é uma vedação, e que se forem objetos muito pesados, nós temos que fazer uma preparação especial para ele. Nós, inclusive, já fixamos aparelhos de raio-x de dentista, aqueles de parede, que ele tem um peso enorme. Pra caramba. Mas a gente adapta a parede para isso. E televisores também, né? Televisores, extintores, prateleira de micro-ondas, tudo dá pra gente fazer. Assim, quando eu montei a Casa Cor, que a gente usou, lá se usa, né? Drywall, não tem jeito, toda a construção, a maioria da construção é feita assim, algumas coisas foram feitas em tijolos de alguns outros arquitetos profissionais, mas assim, como eu tinha muitos quadros para pendurar, era uma grande preocupação minha que a gente pudesse mudar, porque assim, a gente estava montando, mas de repente você coloca e fala, não, mas isso aqui não ficou bom, aqui tinha que mudar. E tinha alguns quadros muito pesados, os de metacrilato são quadros mais pesados, e eu coloquei, eu lembro que na época, até a Débora falou, coloca mais montantes, isso ajuda? Ajuda. É isso que Se é a bucha coincidir com o montante que está atrás, ajuda. Como é que você identifica? Você pode estar com um imã na mão, passar pela placa de gesso acartonado e você vai sentir onde tem os montantes. Exatamente. É importante, não pode usar bucha de alvenaria no drywall. Tem que ser a própria bucha do drywall. E de preferência afastar uma bucha da outra 20 centímetros. E furar com furadeira ou você pode com a mão? Porque às vezes com a mão você consegue ir furando devagarzinho, até mais delicadamente. Se pegar no perfil, você tem que estar com a furadeira e uma broca de aço rápido, que é um metal, né? Entendi. Mas tem buchas que você pode fixar na mão. É broca de aço rápido? Que é aquela mais pontudinha, não é não? É aquela mais pontuda, não é isso? É de aço rápido? Ela tem um bico afiado. Afiadinho, assim. Exatamente. Que é que fura ferro e tomar cuidado com isso, senão dá para fazer na mão. Esse nosso ouvinte aqui, o Cláudio, que ligou pensando em fazer isso na casa dele. A gente tem um problema de estrutura muitas vezes dentro dos apartamentos que você não pode colocar peso. E tem esse tipo de problema, o drywall, precisa de um engenheiro calculista para dizer, olha, aqui você pode, aqui você não pode, ou não? Veja bem, a diferença de peso do drywall para a alvenaria. O nosso sistema pesa em torno de 25 quilos por metro quadrado. Uma alvenaria a partir de 180 quilos por metro quadrado. Nossa, enorme. Uma diferença enorme. Nós já fizemos algumas obras no Pelourinho, são casarões antigos, e que praticamente somente o nosso sistema que pode ser utilizado lá. Eles não comportam o peso extra de uma parede de alvenaria. O calculista veta na hora. Na hora. E quando é drywall, você consegue usar isso. Sabe porque isso tudo, Lisa, tem a ver com uma palavra que a gente... Tentar levantar aqui seu microfone. Que a gente muitas vezes deixa em segundo plano na nossa cultura, que é o planejamento. Então tudo é pensar antes. A gente vem muito... Está muito condicionado a quando a demanda acontece, eu vou resolver um problema. Então no drywall vem junto com isso. Se você pensar, planejar, projetar antes, tudo é possível. Agora você não pensa antes, depois você começa a ter as ideias, aí realmente é complicado. A gente está com uma interferência. Pronto, já descobrimos. Se a obra for planejada desde o início, com essa diferença de peso entre drywall e alvenaria, a construtora pode economizar desde a fundação. Tá vendo? É tudo uma questão realmente de bom planejamento, como a gente sempre diz aqui no programa, né? Para as pessoas, para os ouvintes, tanto com relação a planejamento, a você ter um bom profissional para te acompanhar. O pessoal fala, não vou chamar o arquiteto, não vou chamar o designer, o decorador, porque vai ficar mais caro. Não é verdade. Muitas vezes, e na grande maioria das vezes, a verdade é que você acaba economizando, porque o profissional sempre vai ter saídas. O profissional tem que saber o quanto você pode ou está disposto a gastar num determinado projeto. Com certeza, né, Débora? Com certeza. Porque existe saída para tudo, isso com certeza. Bom, outra coisa que eu queria conversar aqui com você sobre vazamentos, que eu já falei aqui. Eu estava conversando com o Cláudio então essa semana e ele falou, olha, é legal em vazamento, porque quando você tem um vazamento, você consegue saber, na maioria das vezes, muito facilmente de onde ele vem, não é? Você identifica muito rápido e isso é bom, porque você fecha logo o registro. Às vezes uma parede de alvenaria, quando tem um vazamento dentro dela, ela encharca tanto que pode afetar o seu vizinho de baixo. Você vai ter despesa para trocar o forro do vizinho, se molhar um armário. No drywall, por ele ser de gesso, ele vai te mostrar visualmente que tem algum problema de água ali dentro. Então você consegue identificar e fechar rápido o registro e providenciar a manutenção, que também é super simples. E mais barata também que a alvenaria. Por exemplo, um caso de um hotel, se você precisar fazer uma manutenção dentro de um quarto, numa parede de alvenaria, vai ficar uma semana interditado. Isso mexe até no bolso do dono do hotel. Exatamente. Vai ter receita com o quarto bloqueado. O drywall a gente libera rapidinho para ele voltar a funcionar.
Agora eu quero saber uma coisa, eu comentei com a Débora essa semana, o Luciano estava junto também, é o seguinte, eu liguei essa semana na minha operadora de telefonia, que para variar a gente sempre tem problemas, e eu não consegui conversar com o operador, porque aquilo parecia um galinheiro de tanto barulho, todo mundo falando ao mesmo tempo. E geralmente esses call centers, eles são ou com divisórias baixas de madeira ou com drywall. Existiria uma maneira de melhorar todo esse barulho? Porque eu não conseguia, eu tive que desligar realmente. Eu falei porque ela falou, olha, não tô ouvindo o que você tá me falando. A gente tentou algumas vezes, falei, eu vou ligar de novo para ver se eu pego um outro call center melhor. Existem, inclusive, normas com relação a níveis de conforto de salas de call center. Tem que ter, como eu estava falando dos materiais absorventes, tem que ter muita matéria absorvente, tá? Uma quantidade muito grande. E materiais próximos das pessoas, ou seja, essas divisórias têm que ser totalmente revestidas de materiais absorventes próximos da voz. O que acontece? Isso causa uma série de problemas na audição dos operadores, porque eles têm que colocar tão alto o volume para eles conseguirem ouvir. Olha porque só. se não tiver 10 decibéis acima do que eles realmente já, assim, do ruído existente, eles não conseguem ouvir. Então você condiciona, você se acostuma. A gente já tem feito alguns projetos de call center, não é isolamento, é justamente isso, é conforto acústico, reduzir o ruído, você tem que ter muita absorção. E absorção próximo das pessoas. Porque se você colocar só no forro é muito pouco, porque até chegar no forro já chegou no vizinho, que já chegou ali, quem está mais próximo, ou seja, as fontes sonoras são muito próximas, um do lado do outro, então você tem que ter realmente um material que tudo que eu falo será absorvido, porque não é para chegar ninguém. Eu trabalhei em call center no início de minha vida profissional. Eu percebi que tinha nos dois lados, né? Porque são PAs, nos dois lados, e na frente tinha um revestimento acústico. Automaticamente, por exemplo, minha esposa que trabalhava comigo no call center também, ninguém nem ouvia a voz dela, porque ela conseguia falar baixo, não tinha um ruído bem pequeno. Eu acho que essa questão é realmente fundamental para o operador de telemarketing, é verdade. As pessoas, eles abrem, começam a colocar muita gente trabalhando, não teve um estudo apropriado, e aí realmente dá muito problema de perda auditiva. Grandes, esse pessoal é o pessoal que mais sofre com a perda auditiva. Não, foi impressionante, Dilcinho. Eu não consegui realmente falar com ele. Falei, gente, não dá. Eu falei, você vai me desculpar, mas parece um galinheiro. Porque uma coisa assim de endoidecer qualquer santo. Débora, eu queria que você falasse um pouquinho sobre as normas, né? Existem normas técnicas, normas de desempenho do uso do drywall e da acústica. Eu queria que você comentasse um pouquinho. Existe uma associação brasileira, Associação Brasileira de Drywall, né, Luciano? Onde estão todas as empresas envolvidas no mercado, que tem os padrões com relação à segurança, com relação à estanqueidade, uma série de coisas. E lá tem os resultados de uma série de dados realizados em laboratório com relação ao isolamento acústico das paredes, das diversas tipologias, com 2 chapas, com 3 chapas, com 2 chapas de um lado, 3 chapas de outro, com uma chapa de cada lado, enfim. E aí, o cuidado que a gente tem que ter é que a informação que está lá disponibilizada, se não for executada da forma como foi executada no laboratório, como deve ser feito, você não vai ter o isolamento que está dizendo ali que vai ter. Entendi. Então, por isso que a gente tem que ter essa relação, mas acho que a associação ela é muito bem organizada, ela tem muita gente preparada tecnicamente na associação para poder orientar com relação a qualquer... E eu acho que é buscar pessoas credenciadas. Existe algum site que as pessoas possam olhar? No site da Proacústica, que é a Associação Brasileira para a Qualidade Acústica, que é proacústica.org.br, já tem um link para os sites das associações específicas, no caso a Associação Drywall é uma delas. Ótimo, muito legal. Você quer acrescentar alguma coisa? Não. Não? Bom, eu vou começar a ler aqui algumas perguntas, tá? Pra gente poder dar continuidade aqui. O Danilo, ele fala assim, Danilo Gil, bom dia, querida Débora. Bom dia, Danilo. Aproveitando o convidado para perguntar se existe alguma experiência de drywall na confecção de estrutura para cabines de audiometria. Olha, eu vim aqui justamente para o programa, eu estava ouvindo o programa automóvel e estava ouvindo um outro programa que falou de audiometria, onde são realizados exames de audição, né? Essas cabines de audiometria. Já que precisa-se de um ambiente silencioso no interior da cabine, 30 decibéis, e muitas vezes existe a necessidade de desmontar periodicamente para transporte. Por isso a ideia do drywall, por mais leve, aliado ao isolamento acústico. Com relação à leveza e à praticidade, com certeza tem como atender a essa demanda. Danilo é um fonoaudiólogo muito querido, que tem bastante de acústica, tá? A gente faz alguns trabalhos em conjunto, e ele sabe da dificuldade de você ter
exercer a sua profissão se você não está num local realmente apropriado. Então, tem como isolar, Danilo, tem que calcular realmente a quantidade de chapas específicas, depende da sala que tem ao lado, depende de onde você está inserido. Não sei se a La Cartonado chegou a fazer já alguma experiência na prática com cabine de audiometria, ainda não, né? Não, Acho que não. Não é tão comum ainda, porque tem muitas aquelas cabines que já vêm prontas, né? E que muito pessoal, principalmente de marcenaria, como a gente está falando, gesso cartonado parece que é um universo novo no Brasil, que às vezes eu ainda não consigo entender. Parece que é uma tecnologia arrojada, que é uma coisa sofisticada. Então, ou seja, já era para todas as cabines. Você vê, a Cartonado é uma mega empresa que não tem experiência prática, ou seja, pouquíssimas têm. Porque a tendência é crescer o mercado. Porque você faz a cabine em 3, 4 dias, essa cabine já está pronta. Com isolamento acústico bem superior do que você conseguiria com a madeira, e que é uma mão de obra que dá bem mais trabalho de executar. E mais caro também, né? A madeira acaba sendo sempre um pouco mais cara. Isso, né? Claro. A gente está com mais ouvinte aqui na linha. Oi, Raimundo. Bom dia, boa tarde. Sou Raimundo Pinheiro, aqui do bairro de Nazaré. Oi, Raimundo, bom dia. Estou achando interessante o programa, os assuntos, os conteúdos, só que eu não ouvi vocês falarem sobre banheiro. Se o produto aí é adequado para banheiro e quanto custaria vamos falar um banheiro para fazer com o drywall, com a cartonado, um banheiro, né? Eu tinha aqui justamente comentado aqui, não banheiro, muito lá no banheiro dele, né? Vamos lá, diga aí, Luciano. Bom dia, Raimundo. Totalmente, não temos restrição nenhuma. Nosso produto é para uso interno. Podemos fazer qualquer ambiente de residência ou comercial. E nós utilizamos a placa que tem a coloração verde. Ela é chamada de RU, que significa resistente à umidade. É a mesma que se usaria em cozinhas, copas, refeitórios. E pode sim ser feito todo o seu banheiro em drywall. Então, porque eu estava aqui justamente também no intervalo comentando, é legal porque se a pessoa está num apartamento, numa casa, tem uma cozinha americana e resolve que cansou da cozinha americana e quer subir a parede, né, fechar, o drywall é uma opção super prática, porque dá para colocar os azulejos em cima, qualquer tipo de revestimento, né, como você comentou aqui, né? E então dá para fazer, viu, Raimundo? Dá para fazer sim. Aí você vai lá, liga para Acartonado, a gente depois vai colocar o site, mas repete o site aqui pra gente. www.acartonado.com.br. E aí você consegue mais, informações sobre o material. E se você quiser um projeto legal com acústica, como disse o Dilcinho aqui, se alguém cantar muito no seu banheiro, você vai e procura a Audium, é audium.com.br, não é isso? www.audium.com.br. Ô Liz, acho que é interessante a gente abrir um link para o exercício profissional, porque a gente está falando de vários tipos de chapas. Eu imagino que você tem também um público de ouvintes muito grande, de arquitetos, designers de interiores. As pessoas ficam perdidas. Como eu vou saber qual é o tipo de chapa, quando eu vou usar? Então, assim, existe um apoio muito grande, um suporte técnico muito grande das empresas que desenvolvem, que são fabricantes de gesso acartonado. Então, você tem interesse, você vai montar o seu projeto, você envia para eles vão orientar realmente qual a chapa que deve ser em cada caso. Isso é importantíssimo, até que depois do quarto, quinto, você já vai, não é isso? O projeto executivo em drywall é muito importante. Pois é, o projeto executivo, o fabricante, ele dá esse suporte. Então, até que o projetista, tanto o arquiteto, até a gente faz projeto acústico, nós fazemos projetos de drywall, porque a gente vai calcular a quantidade de chapas. Mas aí que eu quero. O Luciano a empresa de drywall faz. Quanto mais informação a gente puder subsidiar, melhor. Mas tem questões de fixação, de amarração, de estruturação. Espaçamento dos perfis. Espaçamento. Exatamente. Então, a gente tem que saber que no mundo ninguém trabalha sozinho, gente. A parceria e trabalhar em equipe é o que dá o resultado do seu trabalho. Isso é que é importante. Exatamente. Inclusive, já que você está falando assim, a Ana, ela passa aqui, qual a cidade que vocês falaram que tem o curso de engenharia de áudio, porque eu acabei de ligar o rádio, ela quer saber. Tá. Ana, espero que você esteja aí ainda aqui compartilhando com a gente. Diga, Débora. O FSM, Universidade Federal de Santa Maria, tá? Que é a única cidade no Paraná? No Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Desculpa. Que é a única cidade que tem o curso de graduação em engenharia acústica. E aí, de lá, dentro do curso, você vai ver qual a linha de pesquisa que você quer atuar. Se é mais na linha de engenharia acústica de áudio, acústica arquitetônica, mapeamento acústico. Todo esse universo da acústica você vai estudar na universidade. Mas é um curso dentro da linha da engenharia, ou seja, é muita engenharia. Engenharia.
engenharia, não é arquitetura. Não é arquitetura. Agora você vê muito de acústica arquitetônica, mas vê muito cálculo. Então tem que saber, a acústica... Gostar de matemática. Física e matemática, é baseada em cálculo. Exato, exatamente. Bom, vamos ver aqui, a gente tem mais aqui, ó. O Nunes, ele diz o seguinte: meu vizinho usa um som muito alto. Agora é pra você, Débora. Ele quer saber o que ele pode fazer dentro da casa dele para isolar esse som, para não ser incomodado pelo vizinho. Bom, acabou, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desses programas, disso que a gente preparou para vocês agora. E quero desejar a vocês, baianos, soteropolitanos, brasileiros, turistas, gente, um feliz carnaval. E semana que vem tem mais. Você acabou de ouvir Sob Medida, o seu programa de arte, decoração, design e arquitetura. Sob Medida, aqui na Metrópole.